projeto original do parque, quando nós entregamos, o professor Franco, eu, Monsenhor Ziles, Bianchi, Roque e Henrique, o parque todo, quando se chamava ainda PUC-TEC, era o prédio do comando. Nossa ideia era em 10 anos, por isso que eu disse, perguntar o futuro é uma coisa, em 10 anos a gente pretendia, vejam só, em 2002, lotar o prédio do comando do quartel. Quem transformou o projeto PUC-TEC, que era o prédio 91, que era o prédio do comando do quartel, isso era o parque tecnológico na época, em toda essa área de 17 hectares, e mais especificamente 10 hectares, foi o irmão Norberto, né, nosso reitor à época, que quando aprovou o projeto, ele deu 2 notícias, 3. Uma, que o projeto estava aprovado. 2, que ele não ocuparia só o quartel, ele ocuparia só o prédio, ele ocuparia todo o quartel, que nos deixou em pânico absoluto. E 3, que não se chamaria mais PUC-TEC, seria Tecnopuc. O 2002 é o que eu me lembro, eu era aluno de mestrado de um projeto em parceria com a Dell, e não existia o prédio 99, que é o maior prédio que a gente tem aqui, e a gente tinha que atravessar uma área toda cheia de barro para acessar os prédios que existiam na época, e eu me lembro que em dias de chuva todo mundo corria para botar tábuas de madeira, eram, sei lá, 500, 600, 700 pessoas todo dia vindo e tinham que atravessar essas tábuas de madeira, e também enchiam o pé de barro todo dia, não era só, não tinha nenhuma obra, era o dia a dia. Essa história foi até 2003, com a inauguração oficial com o HP, que foi toda também em cima de tabuões de madeira, em função da perspectiva de chuva, ou seja, era exatamente esse entorno aqui agora que está sendo construído. Exatamente. Todo esse ambiente que a gente está aqui agora, ele foi realmente induzido pelo mercado, né? A gente teve uma oportunidade de diversas empresas, HP, Dell e outras, estavam bem no início dos anos 2000, logo após os fundos setoriais serem criados no Brasil, procurando espaços ligados à universidade para se instalarem, né? E nós tivemos a felicidade de que 2 dessas grandes empresas internacionais terem optado por se instalar aqui com a gente, a HP e a Dell, as 2 operações da HP, a operação da Dell, foi assim que iniciou esse processo, e sempre com a matriz que nos caracterizou, que era a matriz do P&D. O que eu acho impressionante, eu que não estava nesse momento inicial, foi ver como que de fora a gente viu a evolução e o impacto que esse movimento teve sobre a pesquisa da universidade, né? E como que qualificou os programas, não só através de recursos, mas também com possibilidade de realizar projetos de pesquisa mais relevantes para a sociedade. Eu acho que esse é o principal. E a AGT, né, que na época era Agência de Gestão Tecnológica e Propriedade Intelectual, ela tem essa função, né, de promover a interação com as empresas, e esse é um aprendizado, eu acho, que a gente vem construindo em transformar não só essa colaboração em projetos de pesquisa e desenvolvimento, mas em colaborações das mais criativas e variadas que acabam impactando a universidade em áreas diferentes, também na área de ensino, né, na área de inovação e assim por diante. O que eu acho interessante é que quando eu olho para o modelo e olho para o modelo de como os parques surgem e evoluem, muitos, se não a maioria, dos parques, eles acabam surgindo por um movimento de incubadoras. A gente surgiu por um movimento, né, como o Jorge falou, de mercado, ou seja, 2 empresas multinacionais se instalaram, a gente começou um projetos em parceria com uma unidade acadêmica, depois, 6, 7 meses depois, foi quando a gente efetivamente criou a incubadora. E do ponto de vista de pesquisa, só para trazer um dado interessante, que eu acho que, para mim, isso mostra o quanto o potencial que um ambiente como esse tem. No início, a gente tinha 2 empresas e uma unidade acadêmica envolvida em projetos. Hoje, a gente tem mais de uma centena de empresas e quantas? 14? 16 unidades acadêmicas. 16 unidades acadêmicas de todas as unidades da universidade envolvidas com esse ambiente. Isso é significativo. Eu acho que se a gente lembra lá na origem, quando a GT foi criada, lá em 99, em dezembro de 99, o primeiro momento marcante com relação ao Tecnopuc foi o primeiro spin-off da GT de porte, foi o Tecnopuc. Naquele momento ali a gente tinha um grupo de pessoas que identificavam uma oportunidade de ampliar a relação da universidade com as empresas, com a sociedade. Não de criar um parque, a gente nem sabia o que era isso na realidade na época, mas o irmão Norberto, que era o reitor, o professor Clotet, que já era o nosso vice-reitor na época e falava muito de empreendedorismo, o professor Franco, o Monsenhor Ziles,
professor Bianchi, que eram os 3 pró-reitores naquela época envolvidos diretamente no projeto. O Franco tinha experiência lá do Novo México, do STEC, o Dr. Roque, que era do jurídico, o Henrique Rocha, que era o arquiteto, o chefe da divisão de obras da PUC. Ali se concebeu um ambiente, um espaço, a origem disso aqui, né, que era para ser um prédio só e hoje é todo o antigo quartel. E essa evolução de lá, ela tem um momento muito importante, que é quando essa estrutura se transborda, né? E eu acho que esse momento importante, Gabriela, é quando se cria a Rede Nova PUC. E logo na sequência, a Coordenadoria de Inovação, que hoje é a Diretoria de Inovação. Nos fala um pouco em que contexto foi criada, qual foi o movimento, vamos dizer assim, dentro da nossa equipe, dentro da universidade, que gera a Coordenadoria de Inovação, a Rede Nova PUC, que tu tem essa responsabilidade desde o início. Esse também foi um movimento que a gente pode dizer de estratégia emergente, né? Porque, na verdade, existia já em 2005, quando a gente começou a discutir inovação e empreendedorismo de uma maneira mais articulada ou enfim, deliberada, a gente já tinha, a GT, que é a mãe de todos, já existia o Tecnopuc, já existia a incubadora, mas a gente começou a ver que a demanda e o movimento e o número de unidades envolvidas e empresas, enfim, crescia tanto e a gente precisava articular isso. Então, nós começamos a discutir isso no final de 2005, o que fazer, e definimos, né, na antiga PE e PPG, a criação de uma assessoria para tratar disso de uma maneira dentro do organograma, digamos assim, da universidade. E aí foi em 2006 criada a rede, né, que a ideia era articular todas as unidades que tratavam do tema, né, inovação e empreendedorismo de uma forma orgânica. A rede consolida um conhecimento construído pela universidade, adquirido, obviamente, né, porque a gente, né, se inspira muito em outros exemplos, mas é impressionante como a gente tem essa possibilidade de conversar com quem entende de incubação, com quem entende de empreendedorismo, com quem está envolvido com o aluno lá fomentando empreendedorismo, com quem entende de propriedade intelectual, como a gente conseguiu, ao longo desses 10 anos, desenvolver competências que estão diretamente ligadas àquilo que o Parque Tecnológico propiciou, porque se não fosse o Tecnopuc, certamente essas competências, a gente não teria esse volume de pessoas atuando, né, e em todas essas áreas, assim, quando a gente conversa hoje com uma empresa e a gente consegue botar uma série de atores, professores, né, que entende propriedade intelectual, né, como a Beth, quando a gente consegue colocar alguém que está envolvido com incubação, né, como em programas como Startup Garage, é uma diversidade grande, né, um ecossistema de inovação que se construiu aos poucos, né, e hoje a gente consegue ter realmente um ambiente completo em termos de possibilidades. Claro que com possibilidade de melhorar, né? Mas não existe mais grandes lacunas, né? Que a gente precisava fazer isso, a gente precisava fazer aquilo. Hoje o que eu acho que precisa é a gente continuar melhorando, aproveitando esses atores que a gente tem e que já são muito bem estruturados. O Tecnopuc é um projeto da sociedade gaúcha. É um projeto da nossa sociedade, onde a PUC é um dos atores, é um dos parceiros nesse processo. Vamos dar um pulinho assim para o presente, né? Depois de o Tecnopuc ter ganho 2 vezes o prêmio do melhor parque do Brasil, ter ganho o prêmio regional e nacional, o prêmio FINEP, que talvez seja o prêmio de inovação de maior prestígio, a melhor incubadora o ano passado do Brasil. Eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho o que é a realidade do Tecnopuc hoje. Hoje o parque ele está consolidado como um parque científico e tecnológico com operações de empresas de todo o porte, né? Então nós temos aí mais de 120 operações dentro do parque, de todos os tamanhos, multinacionais estrangeiras, multinacionais brasileiras, empresas gaúchas, startups, empresas de diversas áreas do conhecimento. E é muito legal de ver essa evolução. A gente costumava, no início, o parque tinha muito mais empresas na área de TI, hoje a gente tem empresas numa diversidade de áreas, mais de 6 mil pessoas vêm para o parque todo dia trabalhar. Fora, não estou contando aqui, as interações com as áreas da universidade. Na incubadora nós temos mais de 20 empresas incubadas, já tivemos mais de 50 empresas graduadas. Então... Outro dia eu estava conversando com o Rafael, que a gente estava tentando analisar o quanto o Tecnopuc contribui para a pesquisa, né, da universidade nos projetos institucionais. E a gente se deu conta que mais de 2/3 dos recursos que chegam para a universidade para projetos institucionais estão diretamente ligados com o Tecnopuc. Ou são da universidade com empresas instaladas no parque,
ou são da universidade com empresas que, por causa de estruturas de pesquisa, como o IPR, né, por exemplo, com a Petrobras, como o IET, com estruturas de pesquisa que a gente consegue desenvolver projetos com empresas que atraem empresas para cooperar conosco. Então isso tem um impacto enorme, assim, né? Se a gente pensar que mais de 2/3 dos recursos da universidade para pesquisas em projetos institucionais, né, que nós estamos falando aqui, vem diretamente do parque. E isso acaba gerando, obviamente, muitos benefícios, né? Assim, investimentos em laboratórios, em equipamentos, são mais de 500 bolsas de graduação e pós-graduação nesses projetos, né? Que tem um impacto muito grande para a qualificação dos programas de pós-graduação das universidades. Hoje a gente chegou perto de uma centena de professores e docentes dessas 16 unidades acadêmicas que estão trabalhando nos diversos projetos, né? E o que a gente consegue também notar de diferença é que aos poucos os projetos vão se qualificando, vão surgindo novas ideias e uma mudança de cultura, tanto nossa interna da universidade, sobre o que a gente pode conseguir, quanto de empresas de fora. Existe um reconhecimento, o Rafael, a gente já passou várias vezes também por essa situação, de hoje a gente receber empresas que chegam até nós, eu sei que vocês têm uma coisa legal no Tecnopuc que está acontecendo, eu também quero fazer, eu não sei o que quero fazer com a universidade, mas eu quero fazer alguma coisa, vamos tentar pensar e bolar alguma coisa. Isso é interessante, que eu acho que isso era inimaginável 10 anos atrás, né? De saber, mesmo sem saber no que pode fazer uma aproximação, porque eu quero fazer alguma coisa junto. Eu me lembro, alguns dias atrás eu estava conversando, fazendo uma reunião com uma empresa. Acho que eu nem comentei isso com vocês. E a empresa me disse assim, será que esse projeto, se não tivesse a empresa, a marca da empresa e a parceria com a universidade, será que se fosse um projeto sem essa configuração, será que a gente teria o mesmo interesse dos alunos? Será que a gente teria o mesmo interesse do ambiente? Essa pergunta que a empresa me fez e o que eu respondi foi assim, eu disse que não. Na verdade, a razão de ser do parque é exatamente a gente poder atrair projetos conjuntos, projetos com empresas do porte que nós temos aqui, com gente qualificada e capacitada na universidade, para que os nossos alunos possam dizer, eu quero participar desse projeto. Seja com qual empresa for, mas o importante é que tenha, né, o que a gente consegue ver nos alunos, na diversidade de interações que nós temos com as empresas, os alunos, os pesquisadores, é que realmente faz a diferença, né? Os alunos olham para esse ambiente e eles pensam que ao longo da vida acadêmica deles, eles querem ter a oportunidade de passar por um ou dois ou alguns desses projetos. E isso é muito importante. E quando eu disse isso, a pessoa me olhou e disse, puxa, eu não tinha pensado por essa perspectiva, né? E para mim faz todo sentido. A razão pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual a gente está aqui, sem dúvida nenhuma, é para formar gente, é para formar pessoas, né, íntegras, pessoas competentes, formar pessoas para a vida e formar pessoas para uma atuação profissional. Então, o Tecnopuc, enquanto um parque científico e tecnológico de uma universidade, de uma grande universidade, tem na sua essência e tem no seu fim essa relação com a formação. Na verdade, a gente tem assim, como isso, né? Nós somos uma universidade, parque tecnológico, agência, enfim, incubadora, mas somos uma universidade. Nós trabalhamos com pessoas e para pessoas, e muitas dessas pessoas são os nossos alunos, né? Então a gente tem esse número grande de bolsas, são as pessoas que trabalham nos projetos, além dos pesquisadores, que fazem a coisa acontecer. Os nossos alunos são os empresários da Rayar, né? Então nós temos muito do que a gente tem na universidade aqui e cada vez mais tratamos de levar isso, como se pensando, né, esse ambiente, essa área de inovação e área de ensino, levar isso para a área de ensino. Porque hoje, né, eu costumo dizer que o mundo do trabalho mudou, né? A gente não pode mais formar pessoas que vão ser empregadas de empresa. A gente tem que formar empreendedores, né? Que, se possível, eles gerem empregos ou trabalho, né? Existe trabalho para todo mundo, não existe emprego para todo mundo. Então, a característica da formação universitária, ela tem que incorporar esse tema do empreendedorismo, né? E é isso que a gente tem tratado de fazer, inserindo via
Núcleo Empreendedor, o Torneio Empreendedor, né, que é o concurso de plano de negócio, via espalhar um pouco mais dentro da universidade as oportunidades que a gente tem aqui, trazendo a área acadêmica, né, para esse prédio. Vai ter uma grande área. Uma das questões que a gente definiu no Global, né, acho que foram duas que aparentemente são estranhas, né? Primeiro, o Global não tem empresas, né, fisicamente como no resto do parque, e o Global tem sala de aula, então é um pouco, poderia parecer mais estranho, mas não, tem tudo a ver com o nosso propósito, com a nossa visão, né? Ou seja, é um ambiente de interação e parte fundamental para nós da interação são os alunos, né? Então a gente tem trabalhado isso com a graduação e agora cada vez mais via a vertente da graduação é mais empreendedorismo e a vertente da pós-graduação é mais pesquisa, né? É exatamente conquistar, digamos assim, os alunos de pós para que eles trabalhem nessa linha não só do empreendedorismo, mas da inovação, ou seja, os seus resultados de pesquisa sejam pensados para o que é o nosso posicionamento estratégico, né, impactar a sociedade positivamente. Então isso vem de quem faz, né? Se nós temos X número de pesquisadores, nós temos, sei lá, 8x de alunos, né? Então, essas são as pessoas que vão fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse prédio, ele sintetiza muito isso, né? Ele é um prédio fundamentalmente ligado à criatividade e ligado à sinergia. Sinergia entre os nossos parceiros empresariais, da universidade, da sociedade, das outras universidades que compõem o nosso ecossistema ampliado aqui da nossa região, dos outros parques tecnológicos. É realmente um ambiente de sinergia, que tem uma marca interessante, né? É o primeiro projeto de parceria institucional da universidade, de associação do conjunto do projeto, que no caso é com a HP, que é parceira desse projeto, especificamente no CriaLab, mas na toda a concepção do prédio, onde se pretende trabalhar esse conceito de parceria, esse prédio global Tecnopuc, é um prédio PUC, Tecnopuc, HP, né? Hewlett Packard, no sentido de darmos um passo à frente, ou seja, ampliarmos o próprio conceito de parceria que nós temos dentro da universidade para um projeto onde até a concretude dele, a parte física, a estrutura e a visão de futuro é compartilhada diretamente e cofinanciada, né, não só com o governo federal, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com outras agências, tanto federais quanto estaduais, mas com um grande parceiro. Um aspecto importante, que nós temos algumas plantas aqui na nossa frente, é Viamão, né? O irmão Vilásio, que é o nosso vice-reitor e coordena a comissão de Viamão, há alguns anos já está trabalhando e liderando todo um movimento de expansão do Tecnopuc para uma área maravilhosa que nós temos em Viamão, que fica a 15 quilômetros daqui, pela própria Bento Gonçalves, que expande fortemente o espaço. Aqui nós temos algo ao redor de 12, 13 hectares ocupados pelo Tecnopuc Porto Alegre. Viamão é uma área inicial de 15 hectares dentro de uma área da Universidade da Mantenedora de quase 200 hectares. Então é um espaço de expansão maravilhoso. Viamão ele foi oficialmente aberto, né, como a expansão do Tecnopuc em 2013. A gente tem lá uma área de 33 mil metros quadrados só de área construída, então nesses 15 hectares tem uma área de expansão fantástica. Ele é mais do que uma expansão, né, do Tecnopuc, ele é um projeto de desenvolvimento social e econômico da região de Viamão. Viamão tem um potencial enorme para desenvolvimento de projetos como esse. O Tecnopuc ele se propõe e se dispõe a ser parceiro então da cidade nesse sentido. E nós temos hoje dentro do parque já mais de 20 empresas, temos mais de 400 pessoas frequentando o espaço diariamente. Temos lá a âncora, uma das âncoras principais do projeto de Viamão é o Tecna, né, que é um projeto da universidade, é o Centro Tecnológico Audiovisual do Rio Grande do Sul, é um projeto da PUC em parceria com o governo do estado, em parceria com a Fundacine. É um projeto ambicioso que se propõe a ser um cluster da área audiovisual no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos lá literalmente num canteiro de obras, pretendemos inaugurar as primeiras áreas do Tecna, que tem mais de 1.000 metros quadrados de área, só para dar uma noção do que é o projeto. Então pretendemos inaugurar as primeiras áreas nos próximos anos, mas o projeto em si já começou. Tivemos recentemente a finalização do primeiro Garagem Criativa, que é um programa de modelagem de negócios na área criativa
lá no Tecnopuc de Viamão. Então é um projeto que a universidade ela aposta muito como expansão do Tecnopuc e tem um potencial fantástico. Só complementando, eu acho que o Tecna é um grande exemplo porque ele contempla, nesse grande projeto, é um guarda-chuva, né, uma série de possibilidades de interações e de criação que a gente tem na universidade. Nós temos iniciativas de empreendedorismo com incubação de empresas, ou pré-incubação, nós temos infraestrutura que pode servir para serviços, nós temos pesquisas associadas, nós temos trazer parceiros e empresas que estão dentro da área, né, audiovisual. Eu acho que tem uma complementariedade, uma abrangência assim, de um projeto único assim, de que tu pode desenvolver dentro de um certo setor da sociedade. É um grande exemplo. Assim, acho isso que é o mais interessante do Tecna. Não é só projeto de pesquisa, não é só desenvolvimento, não é só inovação, não é só serviço, não é só empreendedorismo, mas é tudo isso, né? E junto e de forma complementar, né, com atores participando uma vez numa ponta, outra na outra. Nós definimos que além da área de TI, que foi onde o Tecnopuc começou, a área de energia e meio ambiente, que é uma segunda área, a área de saúde, né, que tem um grande crescimento, talvez o maior, né, hoje na universidade em termos de pesquisa, que a área de indústria criativa ou economia criativa era a nossa quarta área mais emblemática, digamos assim, para ser desenvolvida, e aí, né, se foi atrás dos projetos, dos recursos, concentrando isso em Viamão, né? Então, acho que também é um marco para nós como forma de criar essa área, né, de investir e criar essa área e trabalhar nisso. Eu acho que, realmente, voltando aqui ao prédio, esse prédio realmente, então, ele sintetiza, né, dentro dessa síntese de sinergia, de criatividade, o que é o Tecnopuc enquanto um espaço de interação, um espaço de sinergia, um espaço de criatividade. E a gente está preparando umas coisas legais, assim, para o lançamento agora previsto logo, né, que estaremos inaugurando esse prédio. Eu queria chamar a Liana para vir nos ajudar aqui, nos falar um pouquinho do que a gente está preparando, Liana, o que a gente está envolvido, o que tu está envolvida na organização, desde o livro até o próprio evento, né, de inauguração dos espaços que a gente tem aqui. Conta pra gente um pouco. Bom, eu acho que além dessa questão da pesquisa e inovação, que a gente está sempre muito focado em conseguir fazer com que as pessoas entendam um pouco mais do que a gente está falando e fazer com que a sociedade em geral saiba o que é inovação, saiba de onde saem as pesquisas e para que elas servem, elas têm impacto na vida das pessoas. Os eventos que nós organizamos, o Global, a inauguração do Global é um deles. Nós estamos sempre muito focados para fazer com que as pessoas se sintam em casa vindo para cá, que elas percebam o quanto é possível encontrar inovação nessas pequenas coisas que vão sendo feitas e que é para que as pessoas se sintam realmente em casa aqui e percebam o diferencial que a PUC vem trazendo ao longo desses anos. E isso a gente faz não só no evento do Global, a gente recebe mensalmente cerca de 500 pessoas no Tecnopuc para visitar espaços. As pessoas acham que vão entrar aqui e que vão pisar no silício. Elas têm essa impressão, que vão ver coisas flutuando no ar aqui no Tecnopuc. E a gente consegue, contando a história do parque... Ninguém pensa. Mas a gente consegue transmitir, contando a história do parque, a história das empresas, que não é de silício que a gente vive aqui. A gente vive de pessoas, a gente vive da criatividade desses empreendedores, que são os alunos da universidade, e faz com que a sociedade perceba de uma maneira mais... que isso toque na vida delas mesmo, que isso tenha sentido na vida delas, a partir daquilo que os empreendedores fazem aqui, os projetos de pesquisa que são desenvolvidos aqui. Então, participar dessa inauguração, participar da organização, da construção do livro dos 10 anos do Tecnopuc, da construção do evento de inauguração do Global, é mais uma ação como essa, é fazer com que as pessoas venham para cá e se sintam em casa, e sintam que esse local, o Global Tecnopuc, o Tecnopuc como um todo, e o ambiente da universidade, que é uma extensão daqui, seja a casa delas, e que aqui é um local onde elas vão conseguir desenvolver realmente ideias que estão guardadas, pesquisas que estão aí para serem feitas. Quando é que a gente começou as visitas guiadas? Foi na Copa. A gente começou... Isso é interessante. Isso é interessante. A gente processo, aquela revista do Essa história da Copa do Mundo é muito legal, porque eu estava num voo da American Airlines, não vou me esquecer, aí abri a revista da American Airlines dos Estados Unidos, tinha uma reportagem sobre a Copa do Mundo no Brasil, e no Rio Grande do Sul, destaque
era o Parque Científico e Tecnológico da PUC. Eu lembro que eu li aquilo, cheguei aqui, disse, meu Deus do céu, quem é que botou aquilo lá? O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que nos organizar para receber gente aqui, né? E o interessante é que, assim, dessa situação a gente montou, então, um programa formal de visitas, não existia isso, e depois a gente foi ver, no país a gente não conhecia nenhum parque que fazia isso, a gente nem sabia como fazer, mas resolvemos colocar uma data fixa todo mês para que pessoas pudessem se inscrever e vir aqui visitar, e nós temos mais de 3.000 visitas média ano, coisa que a gente nem imaginava que pudesse... A gente sabia que muita gente, a gente sempre recebeu muita visita no parque, mas quando a gente colocou na agenda formalmente, a gente ficou impressionado e assustado, eu diria, com a demanda que recebeu e continua recebendo. A gente recebe pesquisadores, né, professores, enfim, empresas, mas não está acostumada o público em geral, né? Se a gente olhar, então, a gente conversou diversas coisas legais que marcam o passado, né, o início dessa trajetória, a gente falou da realidade que a gente tem hoje. Se a gente olhar para o futuro, talvez uma das características mais importantes para nós como universidade, como papel de uma instituição como a PUC, com a trajetória da PUC de mais de 60 anos, atuando na formação de gente, de talentos, né, de líderes da nossa sociedade aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Nessa área de inovação, a PUC tem tentado também ser um parceiro, ser participante dos movimentos que caracterizam a nossa região nessa área. Eu lembro lá, no meados da década de 90, o projeto Porto Alegre Tecnópole, depois os movimentos que levaram à criação em Porto Alegre da agência Inova Poa, os movimentos agora que envolvem o Quarto Distrito, os movimentos sociais de líderes da comunidade, como o CIT, ou seja... O próprio PGTEC, o RS Tecnópole, a PUC tem tentado participar e contribuir com a sociedade, com os diversos governos, os diversos matizes ideológicos ao longo desses anos, municipais, estaduais, com as nossas instituições co-irmãs, a URGS, a Unicinos, as diversas instituições que atuam, a rede de parques incubadoras, a Regimp, né? Isso faz parte da nossa trajetória, está no nosso DNA a participação, sermos parceiros, ajudarmos, sermos ajudados. Muitos nos ajudaram na construção desse projeto, muitos amigos e colegas de outras instituições, da URGS principalmente, de instâncias de governo, nos ajudaram muito na concepção e no desenvolvimento do parque, né? Eu tive a sorte que ninguém me fez essa pergunta há 10, 15 anos atrás, que eu vou fazer para vocês agora. Mas o futuro do parque passa por vocês três. Enquanto diretor do parque, diretora de inovação da universidade, diretor da GT. Eu gostaria que vocês olhassem para o futuro e dissessem assim, o que vem na cabeça de vocês, o que vocês enxergam, não para os 10 anos, 12 anos que se passaram, que esse prédio aqui de uma certa forma sintetiza, mas se vocês olharem para o futuro, daqui a 10, 12 anos, como é que vocês veem esse ecossistema de inovação? Qual é a visão de vocês para o futuro? Acho que tem 2 pontos interessantes aqui. O primeiro é como que a gente pode extrapolar, né, os muros do próprio parque. Como que o parque pode ter uma maior penetração na cidade, né? Como que ele pode impactar e se integrar com a sociedade. Nós temos outras áreas de inovação pensadas dentro da cidade e eu acho que nós temos muitas possibilidades de contribuir para que esse tema de inovação, empreendedorismo, que a pesquisa, que a nossa interação da universidade, ela transborde daqui, né? Eu acho que o futuro é a gente... eu acho que está muito focado, eu acho que o Tecnopuc significa um pouco isso. Como é que a gente usa a criatividade para estabelecer novas relações com o governo e com as empresas, tanto que podem se concretizar em projetos específicos que estão lá dentro da GT, mas tanto que podem significar em modelos de desenvolvimento para a sociedade, como é que a gente pode contribuir. Eu vejo muito esse papel de ampliação nesse sentido, né? Não ampliação internos, vamos construir mais prédios, mas como é que a gente pode estar presentes na sociedade de uma maneira sempre cada vez mais ativa. Eu diria assim, eu gosto muito de uma definição, acho que eu ouvi da Gabriela uma definição, que o nosso futuro é para fora, né? Então a gente, ao longo desses anos, consolidou uma trajetória. A universidade hoje tem um posicionamento estratégico que é focado em gerar inovação e desenvolvimento para a sociedade. E o futuro do Tecnopuc é para fora, ou seja, é trazer a sociedade para dentro do parque, é a gente trabalhar a geração de riqueza, trabalhar a geração de pesquisa com potencial de transferência,
e desenvolver projetos cada vez mais alinhados com as demandas que a sociedade necessita. Então, essa definição de sair, eu acho que é o que caracteriza o futuro do parque, o futuro das nossas ações, né? A gente tem um ambiente em Porto Alegre pronto, né, consolidado, nós temos o Global que coroa essa trajetória, nós temos um potencial enorme de expansão em Viamão, nós temos um programa interno que está começando, que se chama aceleração, não por acaso se chama aceleração de sinergias, né? O objetivo é a gente fomentar cada vez mais a interação dos atores que fazem parte do ecossistema, um programa de internacionalização. Acho que internacionalização é algo também com um potencial enorme que a gente vai explorar cada vez mais no futuro, mas eu acho que tudo isso, para mim, se traduz nisso que, de novo, acho que eu ouvi da Gabriela, que é sair, ou seja, ir, o nosso futuro é fora e trazer oportunidades de colaboração cada vez mais para dentro do parque. Eu acho que o para fora, né, é nesse sentido de qual é o nosso desafio como universidade. Agora, de novo, puxo um pouco para a universidade, porque o Tecnopuc, nosso ecossistema é universidade, é de uma universidade. A nossa lógica é de conseguir fazer com que a geração de conhecimento que a gente tem dentro da universidade saia dos nossos muros, né? Que não é tradicional ao longo da história de uma universidade, da universidade como instituição, não é isso que necessariamente não se esperava, né? Hoje já se espera da universidade que ela tenha esse impacto positivo. Então, nosso desafio é transformar o conhecimento gerado em resultado prático, em impacto positivo. Só que isso não é da forma tradicional, né? E aí é que a gente traz as empresas geradas de pesquisadores, de alunos, enfim. Então, acho que a minha visão e talvez um pouco de sonho, né, que é bom a gente ter para andar pela frente. Nós já estamos olhando aqui, o prédio não está pronto e nós já estamos olhando o que nós vamos fazer em seguida, conseguir enxergar ou conseguir participar da solução dos diferentes problemas da sociedade, né? Se eu tenho um problema de mobilidade urbana, eu quero enxergar daqui a alguns anos alguma solução que tenha, né, a marca PUC ali. Se eu tenho uma doença, eu quero enxergar que naquela vacina teve participação de um pesquisador da universidade, enfim, ou seja, das mais diferentes formas, não só gerada da pesquisa, mas gerada dessa efervescência que a gente tem aqui, né, no conjunto das empresas e na nossa interação, que só é possível num ambiente como esse, né, vibrante, como a gente gosta de dizer, que a gente tenha esse impacto positivo, que a gente consiga fazer a diferença em último caso, né. Então, acho que essa ideia do para fora, né, a ideia do futuro. E eu estava lembrando também, né, que a gente tem também um desafio de como levar isso cada vez mais para perto dos nossos alunos, né? Nós temos 25 mil, 26, 27 mil alunos na universidade e existe um posicionamento muito claro de inovação e empreendedorismo, né? Você tem acompanhado bastante, né, Gabriela? Como é que a gente pode fazer com que essa realidade, esse ar que a gente respira, essa cultura que se criou aqui dentro desse ecossistema chegue também em todos os nossos alunos, em toda a universidade, né, e cada vez mais contribua para a qualificação do ensino, né, que é a primeira base da universidade, né? A gente falou muito em pesquisa e etc. Acho que esse também é um desafio que a gente tem de futuro, né, fazer com que essa cultura de inovação e empreendedorismo penetre na universidade e esteja presente nos nossos currículos, nos nossos alunos, nas nas diversas atividades que acontecem dentro do campus. Talvez colocar assim, a universidade em todas as suas dimensões, usufruir do ambiente que nós temos dentro do parque para desenvolver essas ações. Não por acaso o Global vai ter essas 2 salas de aula, e não por acaso o que a gente quer, né? O parque sempre foi aberto à comunidade acadêmica, mas a gente quer tornar isso cada vez mais explícito e é como se não tivesse, a gente tem um muro que divide o parque do ambiente acadêmico, que a gente quer que isso seja uma coisa só, ou seja, o parque se confunda com a universidade. Me lembrei agora do conceito né, do parque ser um grande laboratório vivo, né, os living labs. O parque tem um braço dentro da universidade, a universidade tem um braço dentro do parque.
eu acho que isso também passa, o futuro passa também por essa integração cada vez mais intensa. Que é uma nova maneira de fazer o que é a universidade, né? De ensino, de pesquisa, nessa interação com a sociedade, né? Não só com as empresas, mas buscando as demandas da sociedade de diferentes formas, né? Mas fazendo desmanchando um pouco esses muros, né? Que a gente tem como instituições, como pessoas. Porque se vocês forem olhar, os grandes incentivadores, a própria concepção disso sempre teve na mão do irmão Norberto, do professor Clotet, o irmão Evilásio agora com Viamão, ou seja, a gente sempre teve essa base de sustentação, de visão estratégica de uma das dimensões, tem diversas outras de uma universidade do porte, da complexidade da PUC, mas essa participação e esse acreditar, né, visionário, de construir algo diferente aqui, de um processo que a gente, ao longo desse tempo, errou muito, né? Cometemos muitos erros, acertamos muito, mas erramos muito, porque realmente é um processo de learning by doing, né? A gente foi aprendendo fazendo, né? Hoje nós temos até alguma competência na área, mas a gente foi aprendendo fazendo, a gente foi indo, viajando, conhecendo, conversando, recebendo muita ajuda, errando, acertando e construindo, né? É o legítimo learning by doing na sua essência, né? De construção do parque.